Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago 1, 1. Podemos ler? Tiago está na Bíblia. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Vamos à nossa tradução, como já é o nosso costume. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, venho saudar as 12 tribos que se encontram na diáspora. Irmãos, vocês sabiam que o nosso amado pastor reverendo Carlos passou por uma grande crise? Vocês sabiam disso? Eu só estou falando porque ele me autorizou a contar, tá bom? Ele está escrevendo um livro com essa experiência. E ele falou isso para os seus filhos na fé, que é Tito e Timóteo, reverendo Fábio e eu. É uma honra poder ser chamado por esse nome, pelo nosso amado pastor reverendo Carlos. Ele, certa noite, conta que estava muito triste, mas muito triste, muito distante, como ele mesmo disse, do seu eu. Coisa estranha, né? Como é que você está longe do seu eu? Como é que você se ausenta de você? Mas é possível. Em suas próprias palavras, ele diz assim: eu estava caminhando distante, meu filho, estava perdido. Só pensava em minha esposinha, era como ele chamava a dona Fátima, que havia falecido há 2 anos. E ele falou que só queria estar junto com ela. Observem só. Ele passou uma noite inteira pensando nisso. E quando estava assim, né, terminando a noite, no início da madrugada, ele recebeu o e-mail. Mas era o e-mail dela. Como? Ele recebeu o e-mail da sua esposa que estava falecida há 2 anos. E fiquem calmos, que isso aqui não é nenhuma sessão daquela outra coisa lá, tá? A gente vai explicar. Eu perguntei para ele exatamente isso. Mas como, pastor? Como é que o senhor recebeu esse e-mail? No e-mail trazia um sermão do reverendo Ronaldo Lidório. E esse sermão dizia basicamente isso: a vida começa aos 75. Era um sermão baseado no chamado de Abrão. Quando Abrão foi chamado? Aos 75 anos, Deus chamou Abrão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu mostrarei a você. Não é isso? Então esse sermão era: a vida começa aos 75. Claro que ele, né, racionalmente, ele pensou: algo deve ter travado esse e-mail numa caixa de spam, alguma coisa do tipo, e esse e-mail chegou até mim agora, nesse momento. No entanto, claro que ele reconheceu a soberana misericórdia e providência de Deus que estava cuidando dele. Porque era exatamente naquele momento que ele estava mais distante do seu eu. Foi nessa época, exatamente nessa época, que o reverendo Carlos resolveu se dedicar à obra missionária. Vocês sabiam que até essa época, o reverendo Carlos não tinha deixado ninguém entrar na sua casa para arrumar a sua casa? Para mexer nas panelas, ele ainda não havia cozinhado na sua casa. E só depois dessa noite, uma noite angustiante, ele falou assim: meu filho, eu levantei cedo, orei e fui cozinhar feijão. O Senhor o salvou. Uma carta, porque o e-mail é uma carta trouxe o nosso amado pastor, que estava distante e caminhando por um lugar perigoso, porque é perigoso você estar distante do seu eu. Ele estava perdido e ele foi chamado para perto, ele foi encontrado.
A carta de Tiago tem esse poder, irmãos, e eu espero que nós possamos desfrutar desse poder da carta de Tiago. E é o poder de lembrar aqueles que estão distantes quem eles são. Quem eles são. Ele faz isso se utilizando de sua própria pessoa. Por quê? O nome Tiago, aqueles que leram a introdução, vou voltar a insistir na introdução, tá, gente? Vou começar a perturbar vocês de novo com a introdução. É uma corruptela do nome Jacó, porque o nome Tiago é Jacob, tá? Ou Iacov. E ele é Jacob, servo ou escravo de Deus e do Senhor soberano Jesus Cristo. Tiago sabe quem ele é. Ele sabe exatamente quem ele é. Mas seus irmãos talvez estivessem se perdendo pelo mundo afora. Nós podemos perceber que essa carta ela é escrita provavelmente muito cedo na história da Igreja de Cristo. Muito cedo. Está lá na introdução também. E provavelmente essa carta ela é escrita para aqueles que se dispersaram por causa da grande perseguição que tomou conta de Jerusalém na época de Saulo, por causa da morte de Estevão, principalmente. Aqueles que estão vindo ao estudo, está exatamente nessa parte, fazendo a transição entre Pedro para Paulo, de Pedro para Paulo. Então, nós estamos falando exatamente dessa perseguição, desse momento aqui. E nesse momento aqui, as pessoas estão fugindo pelo mundo afora. Mundo afora aqui é o mundo romano, tá, gente? Eles não saíram do domínio romano, até mesmo porque a perseguição nesse momento, ela não era uma perseguição institucionalizada, ou seja, uma perseguição do Estado. Ela era uma perseguição religiosa, promovida pelos judeus, promovida principalmente pelos senhores do templo, que eram os saduceus, os sacerdotes, tá? Então, essa perseguição, que é tão sangrenta e mortal quanto qualquer outra perseguição, faz com que esses irmãos saiam mundo afora, fugindo. Eles estavam sendo atormentados pelas tribulações. Nós podemos ver isso na carta. Outros estavam sendo levados pelos seus ídolos. A gente pode ver isso também na carta, quando fala de dinheiro, quando fala de riqueza. Alguns estavam se garantindo na riqueza para passar por momentos mais tranquilos, vamos dizer assim, né? Muitos estavam sendo conduzidos pelos recursos humanos. E nós vamos ver isso mais de perto quando falarmos do Pai das Luzes. A gente fala, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das Luzes, descendo sobre nós. Mas o que significa esse Pai das Luzes? A gente vai ver isso lá, eu não vou dar spoiler não, a gente vai ver isso lá naquele momento, a gente vai ver o que significa isso. Tiago quer os advertir e nos advertir dos perigos e de forma muito intencional salvar os seus irmãos de si mesmos. Por quê? Coisa terrível, irmãos, é estar longe. As pessoas, elas só entendem o peso da comunhão quando elas não podem estar em comunhão. Dietrich Bonhoeffer, um livro que eu emprestei para o presbítero Davi, que ele gostou muito, que é Vida em Comunhão, diz exatamente isso. Só aquele que está doente no hospital, encarcerado por causa da sua fé, na guerra, vagando pelo mundo por lugares ermos e desertos, só aquele sabe e reconhece a preciosidade que é estar em comunhão. E aí ele complementa, por isso o salmista diz, ó quão bom e quão agradável é
viverem unidos os irmãos. Então, estar longe da comunhão, estar na diáspora, estar na dispersão, estar fugindo e não poder estar junto com os seus irmãos, talvez só seja sentido realmente como algo que falta quando todas essas situações estiverem acontecendo. Porque enquanto a gente está aqui perto, muitas vezes a gente pensa o seguinte: eu vejo o rosto do presbítero Carlos todo domingo. Às vezes vejo até mais do que domingo, já estou até enjoado de olhar para ele. A gente enjoa da cara um do outro, porque a gente tem o benefício de ter comunhão. Mas quando nos falta isso, aí o negócio fica difícil. Eu posso dizer para os irmãos que foram só 7 dias que eu passei internado, mas foram longos 7 dias, porque eu não podia estar junto com o povo de Deus. Eu não podia estar junto com a igreja. E quando a minha esposa ia embora, e ela sempre, burlava o horário da visita, que era até às 21, mas ela ficava às vezes até às 22, 22h30. Uma vez você saiu de lá, já era 11 horas da noite. Foi quando a enfermeira disse: minha filha, você vai ter que ir embora. Aí era nesse momento que eu ficava sozinho que eu percebia o quão é difícil viver sozinho, estar sozinho, numa situação de solidão. Mas é temporário, de qualquer maneira, o homem não foi feito para viver sozinho. Nós precisamos da comunhão. E quando nós não temos comunhão, nós podemos nos perder em nós mesmos. Coincidência seu nome ser Iacove, ou Jacó, e ele se dirigir às 12 tribos espalhadas? Claro que não. Não existem coincidências. Tiago, como consta em nossa introdução, muito provavelmente é o irmão do Senhor. Nós debatemos isso na introdução, as possibilidades. Quem é esse Tiago? De qual Tiago nós estamos falando? Do apóstolo? Qual? O maior? O menor? O filho de Alfeu? O filho de Zebedeu? O irmão de João? Qual Tiago? Ou o Tiago, irmão do Senhor? Só que nós chegamos a algumas conclusões. Tiago, o irmão de João, é morto à espada logo no início. Logo no início. Tiago, o filho de Alfeu, nós não temos muitas notícias dele. Já esse Tiago, o irmão do Senhor, ele toma um papel proeminente na igreja. Nós percebemos isso em Atos 15, nós vemos isso na sua decisão sábia, nós lemos sobre ele em Gálatas, da parte de Tiago. Nesse momento, quando Paulo escreve aos Gálatas, quando Paulo relata isso, Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, já havia sido morto por mando de Herodes. Consta lá no livro dos Atos. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá? No estudo de sexta-feira. Então, provavelmente, muito certamente, esse Tiago é o irmão do Senhor. Ele que no primeiro momento se demonstrou incrédulo. Isso consta lá no Evangelho de João, capítulo 7, versos 1 a 5. Depois os irmãos leiam lá qual é a posição dele. Ele que se demonstrou incrédulo e até mesmo debochado quanto à pessoa de Jesus. Você não quer ser conhecido? Aquele que quer ser conhecido aparece em público. Vai lá na festa, para todo mundo te ver. Mostra as coisas que você faz para todo mundo. Não é isso que está lá? Não é isso que aparece? Jesus fala o seguinte: o meu tempo ainda não chegou, mas o tempo de vocês é a qualquer momento. Então eu não vou, vai vocês, mas depois Jesus vai. Esse mesmo Tiago foi visitado pelo Senhor após a ressurreição. Isso consta lá em 1 Coríntios 15, 7. Paulo traz essa revelação para nós. Esse Tiago foi visitado pelo Senhor ressurreto. Agora, Tiago era a coluna
da igreja. Ou seja, ele era aquele que se via como responsável pela unificação dos irmãos aqui, representados pelas 12 tribos de Israel. É a mesma coisa de Pedro. Lembra de Pedro? Quando Jesus adverte Pedro quanto à sua traição? Porque o que Pedro fez foi uma traição. Judas traiu Jesus e o entregou na mão dos sacerdotes. Pedro simplesmente disse que não conhecia o Senhor, depois de ter andado com ele 3 anos. Então é o mesmo princípio de traição. Mas o que Jesus fala com ele? Tu, porém, quando mudares de mente, quando fores de fato transformado, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Tiago segue o mesmo princípio. Antes, aquele que era incrédulo, que era até debochado, jocoso, agora se coloca no lugar de cuidado. Ele cuida dos irmãos dele. E, irmãos, é exatamente isso que acontece. Aqueles que são mais rebeldes, mais complicados, mais reticentes, mais ariscos, são aqueles que, depois que são chamados e vencidos por Cristo, se demonstram os mais amorosos e cuidadosos. Nós vemos isso no Concílio de Jerusalém. Ali a posição de Tiago foi determinante para o recebimento dos gentios entre o povo de Deus. Sua palavra é de unificação, de consolo e de exortação. Seu parecer é sábio, sóbrio e piedoso. Tanto é que a carta de Tiago está considerada entre os livros de sabedoria do Novo Testamento. Assim como Provérbios, assim como Eclesiastes, Tiago usa os mesmos princípios e até mesmo as mesmas palavras, só que, claro, no grego, que o livro de Provérbios usa para trazer sabedoria aos seus irmãos. Scott McKnight, que é um dos eruditos usados para comentar esse texto de Tiago, que também consta lá na nossa introdução, na bibliografia, diz que foi Tiago quem proferiu o discurso mais eficaz naquela conferência de Atos 15. E na tradição literária e também na tradição rabínica, né, conforme consta em Atos 5, 34 a 39, você sabe o que tem Atos 5, 34 a 39? Tem o parecer de Gamaliel. Gamaliel é o que fala por último, e todo mundo vai lá, abaixa a bola, fica quietinho e tudo bem, vai lá e liberta Pedro e João. Tá? Então, o parecer de Gamaliel, ele é final. Por quê? O rabino mais respeitado fala por último e tem a palavra final. Isso é cultura judaica. Os discursos finais são reservados ao líder mais influente. Agora, Jacó, ou Tiago, quer trazer os seus filhos para perto, mesmo estando distantes. E para isso é preciso lembrá-los de quem eles são. Eles podem estar fora de si, podem estar longe de casa, podem estar perdidos. Tanta coisa tem acontecido. São tempos difíceis, realmente. Mas eles continuam sendo e devem continuar sendo filhos de Deus. São servos do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, entendam bem, nesse momento aqui, eles vão à sinagoga. Eles ainda não são, talvez, chamados cristãos, mas são cristãos. Se veem como filhos de Deus, qual seria o perigo que a carta estaria disposta a mostrar? O perigo de estar longe do eu. Irmãos, vou trazer uma coisa aqui bem atual. O Brasil perdeu, né? Que coisa complicada, né? O Haaland é malvadão. Fez 2 gols no Brasil. Estamos tristes, né? Eu estou vendo que vocês estão meio chateados. Tem gente aqui que está um pouco chateada. A Bia ficou bem chateada, talvez. Não sei. E a pessoa ficou chateada, mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que as pessoas se afastaram de quem elas são.
Você viu que eu perguntei aqui para as crianças? Qual é o seu nome? Arthur. Qual é o seu nome? Evelyn. Mas existe um nome mais importante do que esse, que você tem agora e que foi dado por Deus a você. E esse nome é cristão. Define quem você é. Você é um cristão. Eu não vou dizer que foi por causa disso, irmãos. Não vou colocar aqui, foi por causa disso que o Brasil... Não vou colocar dessa forma. Mas muitas pessoas inverteram as coisas, trocaram as coisas, deram mais valor às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. Se importaram mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Igrejas, ao invés de cultuar ao Senhor, abriram as suas portas para apresentar jogo no telão. E agora, como é que eles estão? Estão distantes do seu eu, irmãos. Estão precisando de resgate. Precisam ser resgatados. Muitas igrejas cancelaram o culto. Mas vamos morrer ou vamos perder a salvação porque cancelou o culto? Não estou dizendo isso. A salvação não depende de nós. Por isso nós somos salvos. Se dependesse de nós, a gente estava perdido. Muito perdido. Acabado. Estaríamos totalmente derrotados. Mas a salvação depende de Cristo. Então, deixar de ir a um culto, ir a um culto no domingo, vai fazer com que eu deixe de ser salvo? Claro que não. Deixar de participar de uma celebração de ceia vai fazer com que eu perca a salvação? Claro que não. Se você é salvo em Cristo, não vai. Mas você precisa pensar, porque isso tem ou diz respeito à sua identidade. A questão da prioridade. Qual é a sua prioridade? Então nós vivemos isso hoje. E é interessante que esse sermão está preparado já tem algum tempo. E eu falei assim, não é possível, de novo, vamos começar. Senhor, não é sermão de carapuça, irmãos, isso aqui já está preparado já há algum tempo e se encaixa exatamente ao nosso momento. As pessoas, no seu contexto de vida, muitas vezes estão longe do seu eu, perdidas em questões que não fazem sentido nenhum, distantes de Cristo. Tiago quer trazer essas pessoas de volta para o seu eu. Só que, entendam, esse eu já não é meu. Esse eu pertence a Cristo. Porque, como diz Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, o eu que é meu, não é meu mais. Eu o dei a Cristo. Eu o entreguei a Cristo. O meu eu, agora, é o eu de Cristo. O perigo real de se estar longe de Cristo é perder a sua identidade. Então, meus irmãos, pautado nisso, eu trago para vocês uma palavra para aqueles que estão longe. Esse é o tema do nosso sermão. Uma palavra para aqueles que estão longe. Primeiro ponto diz: aqueles que precisam ser lembrados de quem são. Você precisa ser lembrado de quem você é? Você já se viu perdido nos seus pensamentos, sem ter a noção da sua identidade, sem saber quem você é? Totalmente perdido nas suas posições? Totalmente distante daquilo que você é, daquilo que você foi chamado para ser? Da sua nova identidade em Cristo? Do seu novo eu, que não é seu, como eu já disse, é muito filosófico isso, né? Do seu novo eu, que não é seu, mas é de Cristo. Você sabe quem você é? Muitos se esqueceram disso hoje. Entendam, novamente eu vou dizer, foi por causa disso que... Não,
Não vou dizer isso. Mas eu posso afirmar que o fato de ter perdido e de ter sido eliminado é misericórdia de Deus para que o seu povo seja preservado, seja mantido, seja direcionado, seja lembrado de quem é, seja trazido de volta ao princípio da identidade real e central de cada cristão, que é ser um discípulo de Cristo. Você sabe quem você é? Você precisa ser lembrado de quem você é? Se sim, você está sendo lembrado hoje. Você é um cristão. Uma palavra para aqueles que estão longe. Vocês fazem parte do povo de Deus. Se nós, no primeiro momento, pensamos individualmente quem eu sou como pessoa, o meu eu que não é mais meu, mas é de Cristo, isso é uma posição individual. Agora a gente parte para o segundo ponto, um ponto mais ampliado. A qual mundo que eu faço parte? Em qual contexto eu vivo? Eu vivo num contexto de egoísmo? Eu vivo num contexto de separação? Eu vivo num contexto de ostracismo? Não, eu vivo no contexto do povo de Deus. Eu vivo como povo de Deus, separado em Cristo. Estando longe ou estando perto, estando separado ou estando junto, eu faço parte desse povo. Eu tenho uma identidade como indivíduo, mas também tenho uma identidade como povo de Deus. Eu sou chamado povo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, povo de exclusividade de Deus, povo santo, povo separado, povo que é trazido por Deus em Cristo Jesus para cultuá-lo, adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo. Povo que agora não vive mais como o mundo vive, mas vive de forma diferente. Então, além de você ter uma identidade individual, desse novo eu que não é seu, mas é de Cristo, você também tem uma identidade coletiva. Você faz parte do povo de Deus e você recebe o nome de Deus. Eu e o presbítero Valtair estávamos falando sobre a questão da quebra do terceiro mandamento. Lembra disso? Qual seria a quebra do terceiro mandamento, irmãos? Qual seria o terceiro mandamento? Não invocar. Exatamente. E o que significa isso? Existem dois caminhos para se tratar ou se trabalhar esse mandamento. O primeiro, que é o mais usual, é a ideia de você não fazer juramentos em nome de Deus. Principalmente juramentos mentirosos, juramentos falsos em nome de Deus. É o primeiro caminho. Mas o segundo caminho, tão verdadeiro quanto o primeiro, que eu não estou falando que o primeiro seja errado ou falso, não. É isso mesmo. Só que o segundo caminho, tão verdadeiro quanto o primeiro, é o nome de Deus foi colocado em você. O nome de Deus foi depositado em você. Aquele que se chama pelo meu nome. Não é isso que diz a palavra? Então, o nome de Deus foi colocado em cada um de nós. E quando nós vivemos uma vida com um testemunho furado, o testemunho de vira-lata, o testemunho que não é um testemunho verdadeiro daquele que é chamado pelo nome de Deus, nós estamos invocando o nome do Senhor em vão. Já pararam para pensar nisso? Já tinham parado para pensar nessa possibilidade? De quando você, que é chamado pelo nome de Deus, como povo de Deus, está vivendo aí uma vida de qualquer maneira, uma vida mais ou menos, uma vida meio cá, meio lá, meio barro, meio tijolo, você está invocando o nome do Senhor teu Deus em vão, e aí o mandamento continua, porque
o Senhor não terá por inocente aquele que invocar o seu nome em vão. Então, nós temos uma identidade individual, que é o primeiro ponto, desse meu eu que não é mais meu, mas é de Cristo. Nós temos agora uma identidade coletiva, nós somos chamados como povo de Deus, povo que recebe o nome de Deus. Então, nós temos uma identidade coletiva. E por isso, nós nunca estamos sozinhos. Então, uma palavra para todos vocês que estão longe. Você nunca está sozinho. Cristo está sempre com você. Você é servo de Jesus Cristo. Você é amigo de Deus em Cristo. Você sabe toda a vontade revelada de Deus, pelo menos deveria saber, porque ela consta aqui. Está aqui, revelada, acessível para você. Leia, coma essa palavra, coma, devore ela, tá? Ela está aqui. Você não está sozinho. Você faz parte desse povo, independentemente. Volto a dizer, se você está longe ou se você está perto. Perceba esse povo, sinta esse povo. Viva no meio desse povo. Dedique o seu eu, que não é mais seu, mas é de Cristo, a Deus. Viva como povo de Deus uma vida que glorifica a Deus. E perceba que você está sempre em companhia dos demais. Você nunca está sozinho. Você nunca está perdido. Ainda que as situações da vida te deixem totalmente tonto, ainda que você seja angustiado ou fustigado pela falta de sono por causa de um problema, por causa de uma situação, ainda que você esteja extremamente com a mente embolada, com a mente distorcida, com a cabeça doendo por causa do desemprego e as contas estão chegando e tudo está se acumulando e eu não sei o que fazer. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você é de Cristo. Você faz parte do povo de Deus. Concluindo. E você? Está longe? Se estiver, se aproxime. Venha ouvir o que Deus tem a dizer a seu respeito. Venha lembrar de quem você é. Você é um filho, uma filha de Deus. Você é um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim como Tiago se identifica. Cristo continua te chamando para perto dele. Não espere mudar para vir. Não espere mudar para vir. Não, vou mudar, eu vou mudar as coisas da minha vida, vou resolver os problemas que eu tenho que resolver, as questões que eu tenho que acertar, as coisas que eu tenho que fazer, aí depois, quando eu ficar melhor, eu volto para Cristo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque quem te transforma é o próprio Cristo. E Ele te transforma no caminho. Ele te muda no caminho. Cristo encontrou Tiago, seu irmão, após a ressurreição. Até então, Tiago estava perdido, mas ele foi encontrado por Cristo após a ressurreição. Cristo encontrou o nosso amado reverendo Carlos Nunes, aos 75 anos, triste, perdido em seus pensamentos. Cristo encontrou a mim, na mesma situação. Cristo encontra vocês. Recebam isso, vivam isso, aceitem e reconheçam a palavra de Deus em suas vidas e sejam salvos dos seus pecados. Ele é o único que pode trazer de volta. Entregue o seu eu a Ele e Ele fará tudo novo. Que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus.